nervoso, né? Ele é formado pelos neurônios e células da glia, certo? Neurônios e células da glia. Então, os neurônios, eles captam e transmitem o impulso elétrico, e a célula da glia, né? Ela tem várias funções, não é isso? Que a gente viu até na aula passada, né? Sustentação, nutrição, proteção e isolamento. Então, fique atento aí, que é extremamente importante. Tecido nervoso é formado por neurônios e células da glia. Não erre isso aí, viu, pessoal? Certo? Então, aqui está mostrando um corte histológico. Temos aqui, ó, os neurônios e aqui, ó, as células da glia, certo? A gente tem até mais células da glia do que neurônio. Preste muita atenção também na anatomia do neurônio, certo? Na anatomia do neurônio, a gente vê o que? Dendritos, o corpo do neurônio, axônio e as terminações axoniais. Então fique muito atento na anatomia do neurônio e no fluxo de como ocorre a informação, como a corrente elétrica passa ao longo do neurônio. Então ela chega nos dendritos, preste muita atenção, depois vai chegar onde? No corpo, axônio e terminações axoniais, certo? Se essa sinapse for uma sinapse química, então vai ter outro neurônio aqui e a direção vai ser sempre o quê? Unidirecional. Ou seja, a sinapse química ela só segue apenas um único sentido. É uma rua de mão única, certo? Na sinapse química, os neurônios têm contato? Não, né? Só tem na elétrica, certo? Então fique atento nessa anatomia do neurônio. Preste atenção na anatomia do neurônio. Você falou que tem mais sinapse química, né? Hã? Tem mais sinapse química no nosso organismo. Preste muita atenção nisso aqui. Bomba tá chiando, bonito, viu? Olha aí. Aqui a gente está mostrando um neurônio. O neurônio é como se fosse uma célula ostentação. É uma célula, né? Que ela tem o quê? Serviçais, né? Ela tem um astrócito. O astrócito faz o que com o neurônio? Nutre, né? Ele faz a nutrição e sustenta o neurônio. Então o astrócito, ele sustenta e nutre o neurônio. É como se fosse um cozinheiro do neurônio. O neurônio tem sua célula para nutrir ele. A micróglia, o que é que a micróglia faz? Defende, proteção. Então veja só, o neurônio, ele tem o quê? Um guarda-costas. Diga se não é uma célula ostentação, né? Então ela tem um astrócito que mantém ela, né? Nutre e sustenta. Tem a micróglia, que é um guarda-costas, é uma célula de defesa. Só que é uma célula de defesa exclusiva para quem? Para o neurônio. Certo? Então exclusiva para o neurônio. Enquanto a gente tem outras células de defesa, macrófago, neutrófago, que defendem de uma forma geral o nosso organismo, a micróglia é guarda-costas, é um segurança exclusivo. Certo? Seria o equivalente ao seguinte: aí não tem a polícia, a PM, né? Que é a polícia que faz a segurança da cidade. Pronto. Se a gente estiver andando e tiver a PM e alguém estiver fazendo algum assalto, alguma coisa, ela não vai chegar para ajudar? Né? Não deve chegar, né? A função dela? Pronto. Mas tem gente que, além de ter essa polícia da cidade, tem o quê? Seu guarda-costas, segurança. Né? Então o neurônio ele tem o seu segurança particular. Micróglia. Se entrar um vírus, bactéria, querer tentar atacar o neurônio, a micróglia vai lá brigar, certo? Defende. Aí agora preste muita atenção, cuidado aí, olha isso aí, se liga aí. Aqui a gente tem os oligodendrócitos. Só tem que professor, o mais próximo também ele é exclusivo do neurônio? Também é do neurônio, certo? Ele nutre e alimenta o neurônio. Aí preste atenção. Nutre e sustenta o neurônio. Aí veja só, temos aqui o oligodendrócito. O oligodendrócito é ele que forma o quê? A bainha de mielina. Aí preste muita atenção. Se esse neurônio tem oligodendrócito, esse neurônio pertence a qual sistema? Nervoso central ou periférico? Central. Então o oligodendrócito pertence ao sistema nervoso central. Então eu sei que esse neurônio faz parte do sistema nervoso central. Se esse neurônio possui células de Schwann, esse neurônio agora faz parte do sistema nervoso periférico. Falando com tanta segurança que eu acho que eu vou tirar essa questão. Não, certo? Revisão. o senhor fez a revisão. Não é isso? Ah, foi ontem, não foi?
Então fique muito atento a isso, a função da célula da glia e quem faz o quê, certo? Aí aquela analogia, né, que você perguntou que eu fiz, né? O oligodendrócito e a célula de Schwann são dois irmãos. Irmãos fazem a mesma função, mas são duas pessoas diferentes, né? O oligodendrócito, ele trabalha onde? No cérebro. E o célula de Schwann na periferia. Pronto. Eles dois fazem a mesma função, mas um trabalha no centro, sistema nervoso central, e a célula de Schwann trabalha lá na periferia, ou seja, no sistema nervoso periférico. Aí fique muito atento a isso aí, né? Com relação à sinapse, né? Temos a sinapse química e elétrica. A maior parte que ocorre no nosso corpo é a química, que depende de quem? Dos neurotransmissores. A gente tem vários neurotransmissores. Qual é o neurotransmissor responsável pela contração muscular? Acetilcolina. Então o neurotransmissor ele é liberado, toca no receptor, vai abrir a bomba de quê? De sódio. O sódio entra, vai deixar aqui dentro positivo, fora negativo, gerando o quê? A corrente elétrica, né? Gerando ali um potencial de ação, certo? Então a sinapse química depende de neurotransmissores. Há contato com os neurônios? Não. Contato só tem aqui na elétrica, certo? A sinapse química é sempre o quê? Unidirecional. A elétrica, ela pode ser bidirecional. Certo? Então fique muito atento a isso aí. Aquele infeliz que errar vai pagar prenda no dia da devolutiva. Vixe, Maria. Pode ser? Pode. Pagar prenda. É correto dizer que ele só entra em repouso quando o potássio sai? Como é que é? É correto dizer que só entra em repouso quando o potássio sai? Só entra, ela volta ao estado de repouso, isso, quando o potássio sai. Perfeito. Porque vai entrar primeiro o sódio. Só que antes dela expulsar o sódio, ela para voltar logo mais rápido para o repouso, ela expulsa o potássio. Mas aí depois ela estabiliza, jogando o sódio para fora e chamando aquele potássio que ela colocou para fora, chama de novo para dentro. Os neurônios têm várias formas de poder se conectar, não é isso? De criar conexões, certo? Axodendrítica, né? Axônio e dendrita. Então é importante que você saiba o quê? Anatomia do neurônio, não é isso? Axossomática. Soma quer dizer o quê? Corpo. Então axônio com o corpo do neurônio. Axônica. Axônio com axônio. E dendrítica. Dendrita com dendrita. Então os neurônios têm várias formas de se conectar. Outra coisa importante é que o neurônio ele tem a capacidade de criar novas conexões. Então aqui está mostrando uma criança, né? Dentro da barriga da mãe, quase não tem o quê? Quase não tem conexão. Depois que ela nasce, o que ocorre? Até 2 anos. Aumenta de forma absurda o número quê? De conexões. Certo? Então por quê? Porque a criança quando nasce é muito estímulo, muita coisa nova, conhecendo a casa do pai, da mãe, familiar, cachorro, vendo a casa, o ambiente, planta, né? Então tá toda hora vendo coisa, tela, televisão, né? Ou seja, tem muita informação, então ela é muita conexão criando. Quando a pessoa tem Alzheimer, acontece que ele Aí o neurônio vai degenerando. Aí o cérebro vai diminuindo o tamanho, vai ter uma degeneração. Uma pessoa com Alzheimer evoluído, o cérebro vai diminuindo, vai murchando, vai sofrendo um processo de hipotrofia, né? Com hipoplasia, né? Então ele vai diminuindo o tamanho, né? Então os neurônios, essas conexões vão sendo danificadas e aí por isso que a pessoa vai perdendo essa capacidade de memória recente, não assimila e aí só vai ficando o quê? O que é que está mais estável? As memórias o quê? Antigas, né? Aí diz o seguinte, que uma das últimas memórias que a pessoa perde, assim, que mantém, diz que é a memória musical, né? Por exemplo, uma música que a pessoa gosta, que se mantém na memória da pessoa com muita força. Então, por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, que está com Alzheimer, diz que é recomendável colocar uma música que ela gosta muito. A minha avó era assim. Ela lembrava quando colocava a música, ela começava a cantar. Pronto. E tipo, às vezes ela esquecia da gente, mas se a gente colocasse a música, ela lembrava da música dela e da música. Pronto, você já mostrou aí então um relato, né? Ou seja, a música é uma das coisas, é uma das últimas memórias que a pessoa perde. Assim, você gosta muito daquela música, né? Meu avô também morreu disso, com 86 anos. Aí ele tinha. Meu avô era do começo do século XX, né? Então ele gostava.
Vocês são uma graça, né? Tem que ter cuidado, né? Já aconteceu já de escrever na parede, né? Aí vamos lá. Aqui são os neurotransmissores, né? Tem vários tipos de neurotransmissor, certo? Serotonina, dopamina, norepinefrina, acetilcolina, o GABA, né? Aí vamos lá. Quando a célula está em repouso, dentro negativo, fora positivo, né? Aí quando toca lá no receptor, aí essa polaridade o quê? Vira. Entra o sódio, sai potássio, né? Para depois voltar a estabilizar. E aí depois a célula, ela controla novamente, expulsa o sódio, bota para fora, e depois chama o potássio de novo para poder estabilizar essa concentração do sódio e do potássio. Hã? Oi? Vamos lá, porque está muito rápido. Mas vamos lá, deixa eu desenhar então aqui. O sódio e o potássio tem que carga? Positivo. Os dois têm carga positiva. Vamos lá. Então aqui temos a bomba de sódio, certo? Bomba de sódio. O sódio tem carga positiva, beleza? Aqui é o que, pessoal? Sódio. Aqui dentro tem o que? O potássio. E também é carga o quê? Positivo. Aí então ela perguntou, professor, por que dentro é negativo quando está em repouso? Se tem potássio que é positivo. É porque aqui dentro tem mais o quê? Outros elementos com carga negativa. Então aqui tem mais elementos, por exemplo, proteínas. Tem proteínas com carga negativa. E outros elementos químicos, né? Mas vamos supor aqui. Aqui tem 3 positivo, aqui tem 4 negativo. O saldo aqui é o quê? Negativo. Então aqui a célula está o quê? No estado de repouso. Aqui fora está o sódio lá fora, né? Positivo. Aí chegou aqui o neurotransmissor. Tocou aqui, fez entrar o quê? O sódio. À medida que o sódio começou a entrar aqui, aí veja só, nesse momento, o sódio aqui, né? Nesse momento o sódio agora está como? Positivo. Aqui fora vai ficar o quê? Negativo. E aí gera a corrente elétrica. Certo? Só que o que acontece? A célula quer voltar para o seu estado de repouso. Aí o que é que ela vai fazer? Ela vai expulsar o potássio. Potássio, o sódio entrou demais. É mais fácil de tirar, por enquanto, para poder voltar o saldo, voltar a ficar negativo. Ela começa a tirar o potássio. Aí o potássio vai-se embora. Né? O potássio. Como o potássio foi-se embora, agora o saldo ficou como? Negativo, que agora é 3 sódio para 4 negativo, né? Então agora o saldo, aí nesse momento ela voltou o quê? A ficar negativo, em repouso. Só que o seguinte, ela prefere ter mais o que dentro? Potássio. Aí ela vai pegar uma outra bomba para o quê? Tirar o sódio ir lá para fora e o potássio voltar aqui para dentro. André, Beleza? Então é assim que ele vai administrando esse negócio. Qual seria essa outra bomba? Aí seria uma bomba de sódio e potássio, uma bomba de luz, que ela ao mesmo tempo vai jogando mais sódio para fora e puxando mais potássio para dentro. Certo? Deu para entender aí a dinâmica, como é que é o processo, certo? De gerar energia, né? Então aqui está mostrando o seguinte, a bomba de sódio, a acetilcolina tocou aqui, ó, abriu a bomba de sódio, o sódio entrou, aqui ficou mais positivo, fora negativo, então assim gerou a corrente elétrica. Aí ela, para voltar ao estado negativo, ela primeiramente expulsa o potássio, para voltar ao estado de repouso, e depois manda o sódio para fora, e chama o potássio novamente para dentro, para voltar àquele quadro inicial. Aqui a célula em repouso, positivo fora, negativo dentro, o sódio entrou, ficou aqui mais positivo, porque juntou o quê? O sódio mais o quê? Potássio. Então o saldo ficou mais positivo.
Aí só que para voltar para o estado de repouso, ela, potássio, vai-te embora. O sólido ainda ficou aqui dentro. Mas se o potássio começar a sair, e ele é positivo, aí dentro volta a ficar negativo. Mostrei ele na figura. Aí depois tem uma outra bomba, que ela faz o quê? Ela pega o potássio, chama novamente, e vai expulsando quem? O sólido. Para voltar para aquele estado inicial. E aí começa toda a parada de novo. Aqui a sinapse neuromuscular, né, que é uma sinapse química. E aqui é o seguinte, preste muita atenção. O sistema nervoso periférico ele é formado pelo quê? Gânglios e nervos. Né? Preste muita atenção. Gânglios e nervos. Dentro do gânglio, a gente encontra o quê? Dentro do gânglio, o corpo celular do neurônio, certo? E dentro do nervo? Os filamentos de axônio e vaso sanguíneo. Tem vaso sanguíneo também aqui no gânglio, certo? Os axônios e vaso sanguíneo, certo? É o que a gente encontra aqui dentro do nervo. Então, se eu cortar o nervo, eu vou conseguir encontrar um corpo de neurônio? Não. Só vou ver filamento de axônio e vaso sanguíneo, né? Basicamente, né? Artérias e veias, certo? E os gânglios é onde encontra os corpos do neurônio. Então aqui dentro é que estão os corpos do neurônio. Certo? O corpo do neurônio, esse gânglio aqui, ó, é como se fosse a estação de energia. Aí não tem quando está viajando, ou até dentro da cidade, não encontra alguns pontos de estação de energia? Né? Certo? Isso aqui é São Chuan. São Chuan. E os oligodendrócitos fazem parte do sistema nervoso central. Né? Medula e o cérebro. Certo? Porque no caso do cérebro fica muito confuso, né? Porque a gente aprendeu que aquilo ali tinha um nome. Mas a célula de Schwann é que se enrola diversas vezes no axônio e forma a baía de mielina. Isso. Que é só uma nomenclatura. Isso. É tipo, isso aqui é uma parede, mas é feita de bloco. Aí tipo, o bloco é o que faz a parede. Isso. Basicamente isso. A célula de Schwann, os oligodendrócitos, é ele que faz a baía de mielina. Sim. Certo? É isso mesmo. E a função dele o que é? É permitir que o impulso elétrico passe mais rápido e eficiente. Né? Mais rápido e eficiente. O nó que não é esse espaço das baías? Moderno. Cadê? É o que fica o espaço entre um e outro. Certo? Aí aqui é o seguinte: o sistema nervoso periférico, né? Ele sai do sistema nervoso central, né? Da medula espinhal. Aí sai aqui da base do crânio, da parte do saco é o parasimpático. E o que sai da parte torácica e lombar é da divisão o quê? Simpática. Então, o sistema simpático e parasimpático ele tem uma diferença anatômica e funcional. Anatômico o que é? O simpático, os nervos saem de onde? Da região torácica, ou seja, da região torácica aqui, ele sai para poder ir para os órgãos. Né? E da região lombar. E o parasimpático sai da base do crânio, né? Sai daqui da base do crânio, e sai da região sacro, certo? Para os órgãos. Isso é a parte anatômica, a diferença anatômica. A diferença funcional. O simpático, ele ativa o seu corpo para o quê? Lutar ou fugir. E o parasimpático, ele modula a sua resposta para poder meio que estabilizar você, certo? Estabilizar, deixar o seu organismo mais estável. Então, por exemplo, quando a gente vai almoçar, a gente come, vai descansar, não é isso? E ali a gente está o quê? O sistema nervoso parasimpático é o que está o quê? É que está trabalhando mais nesse momento. A digestão, relaxando você. Se você está numa situação de perigo, né? Fazendo uma prova, por exemplo, né? O sistema simpático o quê? Que é engraçado, a gente consegue observar. Quando a pessoa está, uma pessoa que não estudou, então ela está numa situação assim, ou correr, né? Correr ou o quê? Tentar se arriscar, lutar, colando, né? Então você percebe logo, né? Eu já teve um experimento com os alunos que colam, né? Porque o que é que acontece? O sistema simpático é ativado, aí o olho do aluno fica, é o aluno que não estuda. Percebe isso? Aí quando ele está estudando, ele não estudou, né? Então ele vai fazer a prova. Aí você já percebe que o diâmetro do olho dele já aumenta assim. Por quê? Ele está nervoso, ele quer o quê? Colar. Então ele aumenta a pupila,
para captar mais luz para poder colar ao do colega. Certo? Então tem gente que fica com o olho. Tá, eu tenho estudo já que já consegue medir o tamanho da pupila das pessoas, sabendo que a pessoa que filou pelo tamanho da pupila do olho. Porque se a prova é sua, olha só, se a prova é sua, você não tem para que aumentar tanto, né? Você está aqui. Mas o cara está nervoso. Eu vou levar, não sei a primeira questão, não sei a segunda, não sei a terceira, não sei a quarta. Aí ele fica nervoso, aí o olho já. Aí você já nota, é engraçado, professor. Você fica parado aqui, aí você já nota o cara já assim. Aí o cara vai olhar pra você, né? Que o cara tem que saber onde o professor tá. Aí ele fica olhando pra você. Aí você olha pro lado, o aluno tá lá pro olho. Aí você já sabe, aquele cara ali vai colar. Aí o que é que eu vou fazer? Aí você fica ali perto. Aí eu chego perto dele, aí pronto, aí o cara fica. Aí aumenta mais ainda. Você não tem que olhar bem se o professor vai te pegar com a fila. Aí a pupila do cara fica quase todo o tamanho do globo ocular. Né? Nas provas todo mundo dá professor. Eu fico olhando a redação, justamente isso, eu fico vendo esse aumento da poder. André, você chega e pergunta qual é a divisão. Você se empata para cima. Se acertar, você não tira pontos. Se errar, você tira. Né? É engraçado. Professor, mas não você tá aqui não tem como controlar, pô. Então a gente não tem culpa de qual. A não ser o seguinte. Não, calma aí. Se eu corre de forma voluntária por conta do sistema simpático. Não, a questão é a seguinte. Então, simpático para simpático. Isso aqui, pessoal, esteja sabendo, né? Nervos e gânglios faz parte do sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. Aí aqui com relação ao anestésico, não é isso? O anestésico ele vai interferir qual bomba? A bomba de sódio, né? Então ele vai chegar aqui e tapar aqui a bomba de sódio, né? Se o sódio não entra, não gera o quê? Impulso elétrico. Se não gerar pulso elétrico, né? Não gera dor. Então o paciente fica o quê? Sem sentir dor. Então quando vocês usam aqui, lidocaína, bupivacaína, esses anestésicos, eles vão atuar aqui, ó, impedindo a saída do sódio, né? Impedindo o quê? A entrada do sódio. Se o sódio não entra, não gera a corrente elétrica. Aí só que isso aqui fica aqui de forma indefinida? Não. Vai chegar um momento que ele sai, aí a bomba de sódio volta a funcionar e a pessoa volta a sentir dor. Certo? Aí você tem que calcular muito bem o tempo do quanto você vai aplicar para os O procedimento é meia hora. Então você tem que aplicar para que ele fique sem sentir dor meia hora. Se você passar 40, 50 minutos, aí daqui a pouco o paciente vai começar a reclamar de dor. No caso, o anestésico ele vai ser lavado pela corrente sanguínea, porque assim, qual seria a influência no caso da pressão da pessoa na ação do anestésico? A pressão, você está falando que é a pressão arterial? É porque tem anestésico, por exemplo, que é contraindicado a pessoas hipertensas, mas veja só, isso é um protocolo que tem. Mas na prática, como o anestésico é muito localizado, aí tem dentista que assim, só isso está no protocolo, mas a gente não faz assim não. Né? Uso anestésico, porque a concentração é tão baixa que não interfere de forma sistêmica. Diferente, por exemplo, numa medicina, o cara vai fazer uma operação de grande porte. Aí tem alguns anestésicos que são realmente indicados, que interferem na pressão arterial. Pode aumentar mais a pressão. Né? Tem anestésico que vai ser usado para criança, né? Tem anestésico que não pode ser usado em criança. Então, tem algumas indicações, né? Para hipertenso, criança, né? Outra coisa que perguntaram aqui, né? Dizendo assim, por exemplo, e parece que teve até um caso aqui, depois eu vou ver e falar com um professor aqui. Por exemplo, pessoa que usa droga, abusa muito da maconha. A maconha, ela tira o efeito do anestésico. O anestésico demora mais para poder fazer o efeito. Né? Por quê? Porque ela tem um mecanismo de relaxamento meio parecido com os anestésicos, né? Esse anestésico local, e aí a pessoa fica meio que resistente à anestesia. Aí, por exemplo, o sistema nervoso simpático, quando eu falei isso, ó, começou a ativar. Não vou apontar ninguém não, mas aqui tem uns 10 maconheiros. Não? É que só foi numa rabiada eu consigo identificar. Certo?
Então, veja só. Você não deve fumar maconha e ir pro quê? O dentista. Certo? Porque senão, a gente já tá ouvindo. É que você não viu, assim, tá de manhã, é que você não viu o pessoal da noite, né? Que a galera que trabalha, que chega, a galera senta até a noite fica. Né? À noite isso é mais comum. Mas vamos lá, isso mesmo, fica tranquilo aí. Esse cara pode descansar, esse cara tá acostumado. Vamos lá. Então aqui é o anestésico local, certo? Ele, qual é a bomba que ele utiliza? A bomba de sódio. Mas tem outros anestésicos mais potentes. Como por exemplo, aqui a bomba é qual? Bomba de cloro. Então o cloro, esse anestésico, os barbitúricos, eles abrem a bomba de cloro, o cloro tem carga negativa, aí vai entrar o quê? Muito elemento com carga negativa. Aí a célula vai ficar o quê? Absurdamente em repouso, vai ficar um repouso mais acentuado. Aí aqui a pessoa apaga. Não, isso aqui eu não vou cobrar, só para vocês saberem. Essa aqui é a anestesia geral. Essa aqui eu não vou cobrar não, o mais importante para vocês é o local, a bomba de sódio, certo? Lembrando o seguinte, vocês vão, daqui a pouco não estar na clínica, vão aprender a fazer aplicar anestesia. Então é importante você saber aplicar e saber como funciona aquele mecanismo de ação, né? No caso da anestesia geral, ela age diretamente no sistema nervoso central? Central. A pessoa paga bonito, né? Por quê? Porque ela induz a célula a ficar em muito repouso. Então ela estabiliza a célula a ficar totalmente ali em repouso, certo? Aí a pessoa paga. Né? E ela mexe o quê? Na bomba de cloro. A outra bomba é mais potente. Existe a possibilidade. Certo? Então temos aí, vou mostrar aqui um vídeo, né? Mostrando aí o controle da glicose do sangue, né? Então, comeu aí, ó, um fast food. A comida foi lá pro estômago, foi feita a digestão. Aí tá a glicose, vai ser assimilado no organismo. Quais são os dois órgãos que mais guardam a glicose? Fígado e músculo, né? O tecido adiposo também, ele guarda também glicose, certo? Então aqui a gente tem o fígado, músculo e o tecido adiposo, certo? Aí aqui é o seguinte, esses são os três órgãos que mais puxam a glicose diante de uma necessidade. Se tiver muito excesso de glicose, eles é que abrem a porteira e puxam essa glicose em excesso. Então agora a glicose está em excesso aí, ó, tem muita glicose. O pâncreas, opa, tem muita glicose, vou liberar a insulina para poder abaixar, porque senão a pessoa vai ficar diabética. Aí a insulina vai percorrer a corrente sanguínea, né? É uma glândula endócrina, né? Que vai liberar na corrente sanguínea. A insulina vai para vários tecidos, mas os três principais: fígado, músculo e tecido adiposo. Aí esses aí, ó, vão abrir a porteira de glicose, a bomba de glicose, ó, insulina, receptor. Ele tocou, ativou, vai abrir agora as bombas de glicose. E aí o fígado, o músculo e o tecido adiposo vai puxar o quê? O excesso de glicose que está onde? No sangue. Aí preste muita atenção. Outros tecidos também têm esse receptor e faz isso também. Mas os três que mais puxam glicose para poder controlar mais rápido são o fígado, músculo e o tecido adiposo. Aí veja só, imagina o seguinte: que eu tivesse essa mesa aqui cheia de comida, muita comida aqui dentro, aqui na mesa, e eu falo assim, pessoal, a gente tem que dar conta dessa comida aqui. Todo mundo aqui tem a mesma capacidade de comer? Não. Por exemplo, uma pessoa bem magrinha aqui. Não? Pronto. E vai querer alguém mais... Nájila, né? Nájila é magrinha. Cadê Carol? Pronto, Carol. Certo? Acho que Nájila ainda é mais magrinha, né? Nájila. Aí Nájila, ela vai comer aqui um pouquinho, mas daqui a pouco eu só comer aqui, já tô cheia, já não aguento mais não. Vamos ver o dos meninos que é boa de boca aqui. Os homens vocês vão comer mais, né? Acho que você come direitinho. Gabriel como aqui. Johnny Walker também. Caio, vamos para Mari. Caio também? Tem Caio também que quer. Como é? Luciano. Vamos direitinho como? Deve ter Mas vamos lá. Gabriel, eu acho que vai como é que? Eu acho que é Gabriel. Esse aqui deve comer bem também.
E Johnny Walker come não? Não é comer direitinho. Então pronto, eles iam comer mais, por exemplo, eles iam ter uma tolerância de comer, diminuir mais a comida do que, né, Nájila, certo? Então assim, ela vai ajudar, mas não vai ajudar tanto quanto os meninos aqui que vão comer muito mais, né? Então, o fígado, o músculo e o tecido adiposo são os órgãos que mais conseguem tirar a glicose em excesso rápido. Então, quando o fígado libera a insulina, fígado, diminui essa quantidade de glicose aí no sangue. Então, ele vai lá, consegue tirar e vai fazer o que com essa glicose? Estocar. Ele faz um estoque. Então, por isso que esses 3 órgãos também são os 3 órgãos que mais guardam glicose, principalmente fígado e músculo. Aí, caso precise aumentar a glicose do sangue, o pâncreas vai liberar aqui em hormônio, o glucagon. Aí o glucagon vai chegar lá para o fígado e dizer: fígado, agora tem pouca glicose. Fulaninho, sei lá, só tomou um cafezinho de manhã, a glicose agora está ficando baixa e a gente está precisando que a glicose aumente no sangue. Aí o fígado, beleza, ele vai pegar lá o estoque dele, joga no sangue para poder aumentar, seguindo o mesmo esquema, receptor e bomba, certo? Deixa eu repetir aqui. Então aí a glicose ser guardada como forma de energia. Então se a pessoa for fazer uma atividade física, né, e for começar a ter uma hipoglicemia, o fígado, né, é que vai lançar essa glicose no sangue. André, essa